planejando fazer o vestibular no meio do ano? Então aumenta o volume que hoje o episódio é pra você. Primeira jornada. Salve, salve! Eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. O vestibular de meio de ano é a porta de entrada para ingressar em uma faculdade no segundo semestre. E também uma experiência interessante para os treineiros se prepararem para a prova de fim de ano. Para entender as particularidades dessa prova, hoje eu converso com Patrick Oliveira, coordenador do ensino médio do Colégio Marista Arquidiocesano. E o Matheus Narras, professor responsável pela central de vestibulares do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo. Sejam muito bem-vindos ao Primeira Jornada. Muito obrigado. Obrigado, Zá. Obrigado pelo convite e pela oportunidade para falar para os nossos estudantes sobre os vestibulares. Matheus, conta pra gente um pouquinho por que as faculdades também fazem vestibulares no meio do ano. Eu acredito que é uma chance de atingir públicos diferentes, né? Desde o estudante que precisa de um tempo maior para tomar uma decisão com mais segurança em relação ao curso que deseja prestar. É um momento difícil, eu percebo que quando eles vêm na central de vestibulares é sempre uma dúvida muito grande, ou mesmo aquele estudante que não conseguiu conciliar bem a finalização do ensino médio, preparação para vestibular de final de ano, precisa de um tempinho maior, então atinge esse público também, e também o público que quer dar um descanso depois de muitos anos estudando aí na educação básica, dar um descanso para começar a universidade só 6 meses depois. Acho que vai por esse caminho. Né, Patrick? Eu concordo com a fala do Matheus. Eu acredito que o vestibular de meio do ano, claro, as universidades têm os seus próprios objetivos ali no preenchimento de vagas, mas do ponto de vista do estudante e dos colégios, principalmente ali porque preparam esses estudantes para o ingresso no mundo universitário, eu penso que é uma oportunidade de diferentes objetivos, de atendimento de diferentes objetivos, né? Se a gente pensar que nós temos, no meio do ano, diferentes públicos de alunos. Então, por exemplo, eu tenho no meio do ano os estudantes que estão no terceirão, já estão pensando naquela angústia em especial do próprio calendário dos grandes vestibulares de final de ano. Então, para esse público já é uma oportunidade de repente, garantir uma vaga numa grande instituição, como, por exemplo, a própria ESPM. Então, ali eu vejo uma possibilidade de ingresso interessante para esse estudante, já antecipar um pouquinho essa angústia toda do vestibular. Nós temos ainda aqueles alunos que, por algum motivo, não conseguiram o ingresso na faculdade pretendida no final do ano passado e agora tem uma nova oportunidade que não precisa que ele aguarde mais um ano para uma nova tentativa. E temos ainda os alunos de primeira e segunda série do médio, que é mais uma oportunidade para prestar uma prova como treineiro. Então, eu particularmente gosto muito da experiência do vestibular de meio de ano, porque atende esses diferentes públicos, sabe? Então, assim, o que tem de vantagem para quem vai realizar essa prova agora? A concorrência, ela é menor? A chance de aprovação é maior? Tem esse ponto? Ou fica mais difícil pela exigência ser a mesma e o número de vagas até menor? Eu acho difícil falar. Acho que normalmente a concorrência tende a ser menor, né? Porque não tem os alunos concluintes do ensino médio do ano concorrendo de fato. Em algumas universidades você consegue segurar a vaga, em outras não. Normalmente concorre a essas vagas os alunos que já concluíram o ensino médio, que estão no cursinho. Nesse sentido facilita com relação à concorrência, mas acho que depende muito da quantidade de vagas ofertada pela instituição. Se realmente for menor que nos vestibulares de final de ano, aí essa suposta vantagem acaba desaparecendo, né? Eu acho que vai por aí, é difícil falar. Eu ia só complementar, porque o que eu tenho percebido com os nossos estudantes? Tem uma vantagem, eu concordo que do ponto de vista de número de vagas, de facilidade ou dificuldade na prova, isso é um pouco relativo, né? Depende muito do número de vagas que a universidade oferece, entre outras variáveis. Mas tem uma variável interessante que eu tenho percebido, que é a tranquilidade, a variável emocional. Eu tenho percebido que nos vestibulares de meio de ano, aquela angústia, ela é um pouco menor, talvez pela época do ano, né? Final de ano, tá todo mundo em torno
torno do mesmo objetivo ali, já é uma data tradicionalmente utilizada pelas universidades, então essa do meio do ano eu sinto que os alunos eles vão um pouquinho mais calmos, um pouquinho no emocional um pouquinho mais equilibrado. E pensando agora no antes, né, na preparação, como você acha que a gente pode pensar em se preparar para essas provas? O que deve ser estudado? O que o aluno deve praticar? Dá um pouquinho dessas dicas para gente. Para os estudantes que já concluíram o ensino médio, não foram aprovados no vestibular de final de ano anterior, por exemplo, ou mesmo os alunos que estão na terceira série, é bem provável que em meio semestre eles consigam estudar com qualidade novamente todo o conteúdo programático do vestibular. Então, o que eu costumo falar para meus alunos, é melhor você saber com qualidade 70% do conteúdo, por exemplo, do que saber mais ou menos 100% do conteúdo. Então, o ideal é que o estudante conheça a prova que vai fazer, que analise as provas anteriores, veja quais conteúdos são mais frequentes e invista principalmente neles. É claro que se for possível revisar todo o conteúdo com qualidade, excelente, mas tem horas que o estudante precisa se desapegar um pouquinho de querer estudar tudo. E o segredo é conhecer a prova que você vai fazer, os conteúdos, os estilos de questões e também usar os vestibulares anteriores que você não foi aprovado e tentar entender o porquê disso, corrigir esses erros nesses 6 meses, pode ser uma boa estratégia também. Você acha, PK, que é diferente a preparação? Eu concordo com tudo que você disse, Matheus, e acrescentaria que essa prova ela é diferente principalmente para quem está cursando o terceiro ano do ensino médio. Eu cito como exemplo a nossa grade curricular, que trabalha todos os conteúdos do ensino médio até junho. Então, no segundo semestre, nós temos o revisional. Se a gente imaginar que esse aluno vai fazer a prova já no meio do ano, então ele não vai ter ainda esse período revisional no colégio. E isso para ele pode ser uma diferença significativa. Já para um aluno que fez vestibular ano passado, que já está na fase de cursinho, ele já vai ter passado, inclusive, por essa etapa da revisão. Então, para esse aluno que ainda está no colégio, acho que a mudança é mais significativa, comparando com o de final de ano. Vamos fazer uma pequena pausa em nossa conversa para um recado importante. O vestibular do meio do ano da SPM está com as inscrições abertas. Uma oportunidade para você estudar em uma instituição que é referência em produção de conhecimento e tecnologia, onde se formam os líderes para o futuro. São vagas para os cursos de administração, ciência de dados e negócios, ciências do consumo, cinema e audiovisual, comunicação e publicidade, design, direito e relações internacionais. Acesse spm.br/vestibular e venha para os melhores desafios da sua vida. Voltei comigo, Patrick e Matheus, falando sobre vestibular no meio do ano. Gente, faz sentido fazer um vestibular no meio do ano, como treineiro? Já pensando mesmo em se preparar para o vestibular de final de ano, vocês acham que é um movimento que é interessante para quem quer se preparar? Ah, sem sombra de dúvidas. Eu sempre falo assim nas minhas aulas que até mais importante do que as próprias aulas, nós temos simulado aqui. Eu vejo a principal função do simulado é o estudante encontrar suas falhas. Às vezes eu recebo alunos aqui felizes assim, acertei 85 questões de 90 no simulado. Eu comemoro com o aluno, evidentemente, mas esse não foi um bom simulado para ele. Ele não encontrou praticamente nenhuma falha no seu processo com esse simulado. E faz parte errar, mas você tem que usar esse erro a seu favor. Por que eu errei? Não sabia o conteúdo, não deu tempo de eu fazer, foi por um descuido. E aí, a partir desses erros, ver se é necessário alterar alguma rota. E não dá para ter surpresas no dia do vestibular, né? As surpresas precisam aparecer antes para que você possa corrigi-las. Então, concluindo, eu acho que, sem dúvida, o vestibular no meio do ano é fundamental para conhecer a prova que você vai fazer no final do ano e leve como se fosse o simulado do seu colégio. Acho que é fundamental. Eu dou muita importância para o simulado aqui no colégio, principalmente para o pós-simulado, que é a correção dele, né, PK? Com certeza. Quando a gente fala de treineiros, né, a palavra treinamento pode dar a ideia da frieza de treinar exercícios. Mas quando a gente fala de treinamento, e incentivamos muito os nossos alunos de primeira e segunda série a fazerem todas as provas que for possível, é porque também tem essa questão de gestão de tempo, a questão de gestão das emoções. Nós temos aqui no colégio algumas aulas que são específicas para essa questão de desenvolvimento de habilidades humanas, porque elas também são importantes para a hora desse grande momento do vestibular. Então, quando a gente fala de treinamentos, o Matheus citou bem a questão do simulado, é aquele mantra, né? Eu simulo, eu identifico fragilidades, eu vou lá e faço uma ação mais assertiva.
Então é para isso que a gente tem o hábito aqui de simular muito e incentivar muito os nossos alunos de primeira e segunda série a fazerem os grandes vestibulares. E de vez em quando aparece uma notícia de estudantes que passaram nesses vestibulares antes de terminar o ensino médio e que conseguem o direito de antecipar a entrada na faculdade. Conta pra gente que casos que isso é possível, vale a pena, qual é a opinião de vocês sobre esse adiantamento aí? Eu particularmente não gosto muito de pular etapas. Acho que o estudante precisa concluir a educação básica para atingir o ensino superior. Aliás, é exigido, né, para matrícula na universidade, uma certidão de conclusão do ensino médio. Eu não entendo muito das questões jurídicas, talvez o Patrick saiba mais, mas eu sei que em algumas situações menores de idade podem adquirir um direito de realizar uma prova de supletivo, caso tenham sido aprovados em algum vestibular por meio de ação judicial, e receberem a certidão de conclusão. De qualquer forma, eu acho que o estudante precisa passar por todas as etapas para que chegue na universidade no momento certo, com a maturidade correta. O que você acha, PK? Tem uma palavrinha mágica aí. Maturidade. Quando a gente fala de um ingresso na universidade, a gente precisa entender que o vestibular é a primeira etapa. Talvez nem seja a mais importante. O mais importante mesmo no ingresso da universidade é o que você vai ser como universitário. E quando a gente fala de educação básica, formação básica. Então, na sua educação básica, você não vai desenvolver somente habilidades acadêmicas. Você não vai desenvolver ao longo do ensino médio somente as suas habilidades conteudistas, digamos assim. Então, tem algumas habilidades humanas, de convivência em comunidade, né, de comunicação, oralidade, negociação. Você vai aprender a ouvir o outro, que ela também vai desenvolver no estudante algumas habilidades sociais. Se você pula essa etapa, você está abrindo mão de uma formação que vai ser muito relevante, inclusive, para o seu desenvolvimento do que você vai ser enquanto cidadão. Então, pensar nesse salto que um aluno pode querer dar quando ele ingressa no vestibular é imaginar que passar no vestibular significa estar pronto para ser um estudante universitário, o que não é verdade. E quais são os desafios de quem ingressa em uma faculdade no segundo semestre? Muda alguma coisa? Ou é a mesma coisa que iniciar no começo do ano? O que tem de diferente para quem vai chegar dessa forma? Vocês sentem que tem uma diferença? Na verdade, eu acredito que não tenha diferença, não. Ele só vai começar 6 meses depois, mas acredito que a grade horária seja a mesma, a grade curricular, né? Os professores, pode ser que tenha alteração de professor, mas isso não significa que vai ser melhor ou que vai ser pior. Eu não vejo diferença iniciar no começo ou no final do ano, pelo menos não me vem nada à cabeça. Eu acho que ele só vai se formar 6 meses depois de quem entrou no final do ano anterior. Ou então 6 meses antes de quem entrar no vestibular de final de ano posterior. Eu não acabo vendo muita diferença, não. E você, Patrick? Não, eu concordo com o Matheus. Eu não vejo grandes diferenças na perspectiva de um aluno que comece o ano letivo dele na universidade no início do ano ou em agosto, né? É só essa questão mesmo de talvez mudar um pouquinho o grupo, porque normalmente quando a gente tem o início de ano letivo dos universitários no início do ano, ele vai ter um grupo maior de alunos começando junto com ele, em diferentes cursos, né? Eu imagino que seja por aí. Mas não vejo mudanças significativas. Eu tenho uma curiosidade de uma ex-aluna que reclamava de ter começado o curso dela no meio do ano, porque quando ela foi fazer a formatura dela, ela saiu um pouco da época em que a maioria se formava. Obrigada, Patrick e Matheus. Acho que foi muito legal. É importante a gente pensar em todas as possibilidades de preparação, de vivências que a gente pode ter antes desse momento tão importante. Vocês estão ajudando muito aí quem tá ouvindo, viu? Eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho desse assunto tão relevante para os nossos estudantes, né? Desejar muito sucesso para todos os estudantes agora nessa nova empreitada e dizer que o que realmente vai ser relevante para esse estudante é uma boa preparação. Se esse sonho vai ser realizado no meio do ano ou no final do ano, talvez não seja o aspecto mais relevante de toda essa história, sabe? O importante mesmo é ter uma boa preparação e a certeza de confiar no trabalho que foi feito. Se você está preparado, uma hora vai acontecer. Isso aí, eu também agradeço a oportunidade de falar com vocês, falar um pouquinho assim sobre o nosso trabalho aqui no Arquidiocesano. E desejo aí para todos os ouvintes sucesso aí nas provas, que vocês consigam atingir os seus objetivos. Obrigadão! E aí,
aí, depois dessa conversa, se animou pro vestibular de meio de ano? Aproveita e se inscreve no vestibular ESPM. Não se esquece também de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremoto.